Sabe quando você vai participar de uma reunião no trabalho, vai apresentar um trabalho importante na faculdade, ou até mesmo tem uma briga com o seu parceiro, e aí você começa a sentir frio na barriga, falta de apetite e até mesmo dorme mal? Essas são reações naturais do estresse que acontece quando o nosso corpo se vê diante de uma situação nova, desafiadora ou até mesmo perigosa. O problema é quando esse estresse se torna algo recorrente. Então você começa a viver sempre naquele modo vigilante, você não consegue descansar e inclusive começa a aparecer algumas complicações que você já deve ter percebido que te incomodam no teu corpo e na tua saúde, mas você ainda não percebeu ou até mesmo nem sabe que isso pode ter sido gerado por conta do estresse. Eu sou Duda Auflen, sou nutricionista e pós-graduada em saúde feminina, e aqui eu te ensino a cuidar do seu corpo através da ciência, saúde e hábitos diários. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que o estresse pode impactar em diversas áreas da tua vida, inclusive no humor, ansiedade, imunidade e libido. E claro, vou te explicar como controlar esses sintomas e reduzir esse estresse. Quando falamos em estresse, existem dois tipos que você precisa se atentar: o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo acontece em momentos pontuais. Por exemplo, quando você pega uma fila no trânsito, quando briga com o marido porque ele não lavou a louça, quando você tem uma prova importante na faculdade. Então são momentos que têm pouca duração. Daqui a algumas horinhas, provavelmente você já não vai mais ficar pensando tanto naquilo. Quando temos esses picos de estresse, é natural de acionar um eixo no nosso cérebro chamado eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, que libera o cortisol, o chamado hormônio do estresse. Esse eixo é muito importante para o nosso corpo porque ele regula várias funcionalidades, como nossa resposta ao estresse, nossa imunidade, humor, emoções, a nossa atividade sexual, gasto e armazenamento de energia. Aqui você já pode perceber algumas associações de quando a gente está estressada, né? Então é natural que você não sinta tanta fome, ou que você fique mais emotiva, mal-humorada, irritada, não esteja com a libido assim tão à flor da pele e por aí vai. Mas o problema realmente aparece quando esse estresse se torna constante, ou seja, a gente tem o estresse crônico. Quando o seu ambiente de trabalho se torna pesado, aquela carga negativa, no domingo à noite você já fica ansiosa sabendo que na segunda-feira você tem que ir para aquele ambiente. Quando o seu relacionamento se torna algo cansativo e problemático. Quando você consigo mesma se sente insatisfeita, quando tem algum problema de saúde, algum problema financeiro que acaba tirando a tua paz. Então imagina só você ficar 24 horas naquele estado de alerta, sempre irritada, mal-humorada, estressada, uma pessoa te dá bom dia, você já responde bom dia pra quem? Você fica intolerante, de saco cheio de tudo. Isso sem contar vários outros problemas desencadeados por esse cortisol sempre elevado, como um sono de péssima qualidade, vontade de comer doce o tempo inteiro, dificuldade para emagrecer e principalmente para perder aquela gordurinha na região abdominal, zero libido e por aí vai. Você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Isso porque ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro, através do nervo vago e sistemas como o neuroendócrino, circulatório e imune. E através ali do nosso intestino, a gente tem a produção de neurotransmissores e metabólitos que estão, então, se ligando ali com o cérebro. Mas aí é que tá. Quando o estresse entra em cena, toda essa comunicação é bagunçada. Pense no seu intestino como um jardim cheio de plantinhas. Essas plantinhas são chamadas de microbiota. E elas são super importantes para a sua saúde e para essa comunicação do intestino-cérebro. Só que aí o estresse chega como um veneno que mata todas essas plantinhas, deixando um espaço para plantas ruins ou as ervas daninhas crescerem. E quando essa bagunça toda acontece lá no nosso intestino, é natural de acontecer algumas alterações, como alterações nos neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que acabam levando a mau humor, irritabilidade, fadiga, cansaço, tristeza, ansiedade, depressão, na imunidade, causando frequentes inflamações e infecções, candidíase, problemas de pele, afta, psoríase, na digestão dos alimentos, causando barriga inchada, diarreia, prisão de ventre, constipação, empachamento, gases com cheiros fortes, e na absorção de nutrientes, causando ali deficiências nutricionais que podem causar queda de cabelo, unhas fracas, falhas na memória, dificuldade na concentração, fraqueza, cansaço, cãibra, formigamento.
Existe uma infinidade de sinais e sintomas que podem ter sido causados por uma rotina estressante e que acabou impactando a tua saúde intestinal, levando a várias outras complicações no seu corpo. Agora que você já entendeu os impactos do estresse na sua saúde e tudo que isso pode gerar, eu vou te explicar como você pode começar a resolver isso com alguns primeiros passos. O primeiro passo é a alimentação. Claro, tudo que envolver a saúde intestinal é muito provável que você vá ouvir alguma questão em relação à alimentação. Então aí você já pode apostar em fibras, alimentos probióticos e alimentos anti-inflamatórios. Nas fibras, a gente vai ter aí frutas, legumes, vegetais, cereais e leguminosas. Em probióticos, a gente tem bactérias boas para o intestino e a gente vai encontrar isso em alimentos como iogurte, kombucha, kefir e também em suplementação. Agora, quais são os alimentos anti-inflamatórios? A gente tem uma grande variedade, como por exemplo, frutas vermelhas, frutas cítricas, peixes gordurosos ali com uma boa quantidade de ômega 3, alimentos que possuam também gorduras boas, como o azeite de oliva ou abacate. Então, esses alimentos serão essenciais para nutrir e fortalecer o teu intestino. O segundo passo é regular o teu sono. Muita gente negligencia, acha que o sono não tem nada a ver, ou acha que dormir por 8 horas por noite é o suficiente, mas se você está estressada, vivendo nessa rotina constante de estresse, está acordando cansada, né? Sente que dorme pelo tempo ideal, mas acorda cansada, ou tem dificuldade em pegar no sono, ou sente que acorda várias vezes durante a madrugada, é sinal de que existe algum problema no seu sono. Então anota aí. Primeira coisa que você precisa fazer em relação ao seu sono é ajustar horário para dormir e para acordar, desde que seja um horário padrão, de 6 a 8 horas por noite, não precisa ser necessariamente 8, mas um momento ali que você consiga se sentir que conseguiu dormir bem, né? Conseguiu acordar revigorada dentro de um período de 6 a 8 horas. Realize também uma boa higiene do sono, que é o quê? 1 hora ali, 1, 2 horas antes de você ir para a cama, você começa a colocar luzes, por exemplo, amarelas, que você evite muitos estímulos, então não fique colocando muito barulho, televisão alta, não fica rolando muito feed ali no celular, porque isso vai acabar afetando também questão de atenção, você vai ficar muito estimulada, não vai conseguir desacelerar o seu corpo. Terceiro passo é a gestão do estresse. É até engraçado, né? A gente falar que para reduzir o estresse precisa fazer gestão dele, é meio óbvio. Mas como que a gente faz isso? A gente precisa começar a evitar e limitar as fontes de estresse. Então, por exemplo, o que normalmente me irrita, né? Me gera um estresse, assim, ou incômodos. Assistir televisão, aqueles noticiários que aparecem várias coisas ruins acontecendo o tempo inteiro no mundo, ou ficar constantemente no celular, ativando ali os estímulos do cérebro o tempo inteiro que não consegue descansar. Então já reduzir essas práticas que ficam te estimulando o tempo inteiro e também colocar práticas que te aliviam mais, que te deixam mais descansada. Então práticas como meditação, atividade física, colocar alguns hobbies, coisas mais tranquilas, atividades que não te geram tanto essa carga de adrenalina o tempo inteiro. E claro, se possível, cuidar da sua saúde mental com uma profissional, né, uma psicóloga. Quarto passo, evitar alimentos inflamatórios. E aqui eu não estou falando necessariamente sobre tirar leite ou glúten. A pessoa que vai se inflamar bebendo leite ou comendo algo que tenha glúten são as pessoas que já têm alergia, intolerância ou sensibilidade com esses produtos. Para o público no geral, esses alimentos eles não são inflamatórios. Tá bom, Duda, então o que são os alimentos inflamatórios? São os alimentos ultraprocessados, por exemplo, refrigerantes, energéticos, bolachas recheadas, salgadinhos, alimentos ricos em gorduras trans. Então, por exemplo, pratos congelados, macarrão instantâneo, sorvetes, açúcar e carboidrato refinado, alimentos embutidos como linguiça, salsicha, mortadela, peito de peru. E aqui a gente entra num ponto importante. Esses são os primeiros passos, são orientações para você começar a cuidar da sua saúde intestinal e reduzir o seu estresse. Pode ser que dentro da sua vida você perceba que existem outros desconfortos, sintomas, dores e coisas diferentes que você sente no seu corpo e na sua saúde que te incomodam. Por isso que eu te convido a se inscrever por aqui e ficar sempre atento aos conteúdos, para que você receba mais conhecimento sobre saúde e nutrição, tendo mais liberdade para viver com qualidade.
Você pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários e até o próximo vídeo.